Peço a sua atenção, você que está aí acompanhando pela telinha, arrumando a sua vida para hoje, você que está no nosso YouTube, onde quer que você esteja. A gente vai conversar agora sobre o feminicídio. Nós temos alterações na lei, nós temos um pacote antifeminicídio, deixa eu chamar dessa forma, né? O feminicídio é um crime hediondo, passa a ser um crime hediondo. E a pena para quem mata mulheres pode chegar a 40 anos. Números recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que o Brasil registrou 1.463 casos de feminicídio o ano passado. Vamos fazer a conta? Um caso a cada 6 horas. E a gente vai conversar sobre essas mudanças com a professora de Direito da UFA, Neiva Flávia, que está aqui conosco. Neiva, mais uma vez, muito obrigada, viu? Mônica, obrigada, um prazer tá? muito grande estar aqui com você. E aí a gente tem essa mudança que aumenta a pena de forma significativa, é uma das maiores que a gente tem no Brasil a partir de agora. Sem dúvida alguma, a gente vai para a maior pena do sistema penal brasileiro. Mas, na verdade, não é só isso que é muito bom na lei. Tá. É uma lei boa, tá, Mônica? A gente não vai dizer que punição, né, o sistema punitivo é o meio para transformar a realidade brasileira. Mas vamos dizer que é um reforço importante. Qual é um dos pontos que eu acho mais relevantes? Antes, o feminicídio ele era um aumento de pena do crime de homicídio. Então, assim, não era um crime autônomo. Era o que a gente chama de agravante, ou seja, aumentava a pena. Entendi. Agora, ele se tornou o que a gente vai chamar de crime autônomo, 121A do Código Penal. Né? Por que isso é bom? Porque, veja, Mônica, no homicídio tem uma figura lá chamada homicídio privilegiado, que é quando alguém mata essa outra pessoa sob violenta emoção. Isso diminui a pena dela. Era onde entrava os que alegavam que haviam sido traídos, infidelidade e burlavam, ao invés de agravar a pena, eles acabavam conseguindo reduzir. A legítima defesa da honra vinha disfarçada aqui. Entendi. Isso acabou, não existe mais. Isso não vai mais poder ser alegado. Então, isso é muito importante na lei. Né? Um outro ponto que eu acho... Só te perguntar antes do outro ponto. A gente fala 40 anos, né? E muitas pessoas conversando. E aí se pergunta o seguinte, Ney, você deve ouvir muito isso também. Vai funcionar na prática? Ele vai cumprir os 40 anos ou temos brechas ali também? Olha, é de 20 a 40 anos. 20 a 40. E como é crime hediondo, ele tem que cumprir, para poder sair, por exemplo, num regime semiaberto ou qualquer coisa, ele tem que cumprir 55% da pena para progredir, sabe? Para sair de um sistema para outro. Então, isso é muito importante, né? O que a gente vai... Mônica, a gente precisa, o sistema penal e o crime de júri, que é pela população, não é suficiente só a gente mudar a lei. A gente precisa mudar as pessoas e a cultura. Então, para que a gente consiga penas altas, e tem outras agravantes, por exemplo, perde emprego público, perde função pública, perde mandato eletivo automaticamente na hora, Mônica. Então, tem vantagens. Perde poder familiar sobre os filhos. Então, a lei, por isso que ele é chamado pacote antifeminicídio, como você bem colocou. Mas o que a gente vai precisar é formar uma sociedade que compreenda que precisa condenar por penas altas. Então, o funcionar aqui depende muito do que a gente está fazendo agora, que é conversar com as pessoas, que é educar as pessoas, para que se você estiver no tribunal do júri e tiver um crime desse, você coloque as penas maiores. Neiva, você falou que nós temos outros pontos de muito avanço nesse pacote, né? Quais são os outros? Olha, um outro ponto que eu acho super importante. No parágrafo único desse artigo, ele vai falar que por o fato, né, de matar, né, o feminicídio, ou outros crimes que a gente vai falar que aumentaram as penas, é por menosprezo ou discriminação com a condição de mulher. Não só no ambiente doméstico, Mônica, no ambiente do trabalho, no ambiente do ensino. Então, ele ampliou o campo da violência de gênero para se aproximar do que hoje mundialmente é entendido como uma violação fundamental dos direitos humanos, que é a violência contra as mulheres. Então, isso é um ponto muito bom. E agravou outras penas. Lesão corporal aumentou contra as mulheres, aumentou a pena. Você aumentou a pena de crimes contra a honra, como de difamação, injúria, calúnia, dobraram de tempo. Lembrando que não só dentro de casa, mas dentro do trabalho, né? Sim. Alguém que chega e comete algo com você, com a Claro, mulher. que te injuria no trabalho, Isso. que te difama na relação de trabalho. Então, a violência psicológica, que não acontece só dentro de casa. Sim. A gente sabe muito bem que Nas isso... redes sociais, né, Neiva? A gente exatamente. vê muito, Como, né? E
mesmo nos ambientes trabalhistas, sabe? Nos ambientes de ensino. Então, assim, foi muito bom, porque ela ampliou o espectro de aonde pode ocorrer os crimes contra as mulheres e ter as agravantes, os aumentos de pena. Hoje também, a pena também para quem descumpre medida protetiva, ela aumentou muito, que era meses antes, agora é anos. Hoje também, se o homem, mesmo preso, ele continuar causando alguma ameaça à família ou à mulher, ele pode ser deslocado do lugar onde ele está para outra cidade para evitar isso, ou seja, não é ela que sai, é ele quem sai. Então, teve vários méritos na lei. O fato de você imaginar, por exemplo, perda de mandato eletivo, então violência de gênero política, pode entrar aqui porque violência de gênero política é crime. Então, esse que comete violência de gênero política pode ter perda do mandato eletivo. Imediatamente. Sem conversa. Sem conversa. Tem que ser assim. Tem, não tem? Tem, para que se haja respeito ali. Exatamente. Então, assim, olha, não é que a gente ache, e não acho, que punindo a gente muda uma sociedade. Ela é um reforço. A gente tem outras leis, que uma outra hora a gente vai vir falar aqui, sobre as novas leis que mudaram o ensino, né? Mudaram os currículos para incluir tanto o respeito às mulheres quanto a história das mulheres. Ou seja, esse é um complemento. A gente tem novas leis, a gente tem o programa de enfrentamento ao assédio que o governo federal lançou. Então, eu poderia te dizer que esse é um ano muito importante para as mulheres. Mônica, a gente está tendo leis excelentes, a gente está tendo um movimento legislativo muito bom nesse caminho de transformar a realidade brasileira. Então, essa lei, esse pacote é fundamental, os dados são terríveis. Sim. Né? A gente, desde que a primeira lei, né, de 2015, que agravava a pena de homicídio por feminicídio, desde que ela foi editada, Mônica, em 2015, ano passado foi o ano mais violento para as mulheres, o maior número de feminicídio. Nossa. A gente está numa cidade, que é Uberlândia, que é a cidade que mais mata mulheres em Minas Gerais. A gente divulgou os dados. Sabe? Que é um estado que mata muitas mulheres no Brasil, que é um país, um dos 5 países que mais matam mulheres no mundo. Então, assim, é um quadro muito ruim. Então, nós precisávamos de uma resposta, o Estado precisa dar uma resposta. O Estado precisa dizer, olha, nós vamos enfrentar. Então, esse aumento de pena, se é a pena mais alta do sistema penal brasileiro, significa que o Estado brasileiro considera o feminicídio como um dos crimes mais violentos, mais cruéis que nós temos. Então, isso é muito relevante, isso é muito importante. Não é suficiente? Não é. Mas há outras medidas. É um ano que eu posso te afirmar que nós estamos tendo legislações muito importantes para isso. No caso da comunicação, essa mulher que está sendo ameaçada e que a gente sempre conversa aqui, ameaçada, não tem paz, não pode trabalhar, não pode viver, fica limitada ali dentro de casa morrendo de medo. A lei também traz alguma coisa para diminuir essa distância, até mesmo na hora de procurar esse apoio e ter esse apoio de forma Trouxe uma mudança que eu achei fantástica. Ameaça antes, Mônica, você fazia o boletim de ocorrência, só que depois do boletim de ocorrência você tinha que fazer o que a gente chama de representação. Tinha que ir lá no Ministério Público, tinha que procurar advogado, o que para as mulheres era às vezes um momento muito difícil, porque ela estava sendo pressionada, né? Porque depois do BO vem a pressão do homem em cima e ela recua de medo. Aí isso acabou, Mônica. Agora, se foi feito o BO, o processo vai ser ação penal pública incondicionada. Ou seja, ela não precisa fazer mais nada, que o processo vai continuar até o final para a sentença. Então, isso foi muito importante, porque esse era um problema. Ela fazia denúncia, era extremamente pressionada, não fazia a representação e extinguia o processo. E ela continuava vivendo sobre a violência. Agora isso acabou. Fez a denúncia, o processo vai seguir em frente. A gente está falando muito disso. Agora isso acabou, agora é assim. Ou seja, a lei foi sancionada e ela está aí para ser cumprida desde então. Ela foi sancionada semana passada, Sim, né, foi sancionada semana passada. Mônica, é aquilo que eu acho. A lei, veja, a gente precisa entender que a lei ela é feita e ela precisa ser conhecida. Que é isso que você está hoje fazendo. Você presta um serviço público de uma relevância que as pessoas não têm ideia da relevância do serviço que você presta. Por quê? Porque as pessoas que estão te ouvindo agora falam, nossa, eu não sabia disso. Vai conversar em casa, vai conversar no serviço. Então, é assim que a gente vai fazer com que essa lei seja cumprida, a partir do conhecimento das pessoas e da cobrança que as pessoas façam para que essa lei seja cumprida. A lei seja cumprida, a gente tem que todo o sistema esteja preparado para cumpri-la também, né? Porque a gente sabe que são vários caminhos. E essa mudança de cultura que eu vou te falar, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de muita persistência para mudar
esse tipo de comportamento, é a educação que vai ajudar nisso, não é? Por isso que eu te falei que eu acho que as duas leis que a gente tem, uma é de 2021, uma é desse ano, que falam sobre inserções obrigatórias nos currículos básicos de ensino, desde o ensino fundamental até lá o ensino universitário, e que impõem a incluir temas como respeito às mulheres e educação sobre as mulheres, na história das mulheres. E esse é um ponto fundamental. A gente precisa, e é por isso que eu estou te dizendo que esse é um ano muito importante, porque a gente está tendo ações conjuntas. Você está tendo ação que aumenta as punições, mas você está tendo ação de educação, você está tendo ação de transformação. Então eu acho assim que é um ano relevante, assim como o pacote de enfrentamento ao assédio que uma outra hora a gente conversa. A gente vai falar no você, ficou muito bom, só quero dar o spoiler e dizer, gente, ficou excelente. É uma transformação, é revolucionário que o governo federal fez. Você vai acompanhar no você com Mônica Cunha em breve, tá? Deixa eu trazer uma amiga do Jardim Holanda, eu vou preservar o nome dela, tá? E ela falou, Mônica, e aí a segurança dela? Essa amiga nossa está falando, mas a segurança dela, eu acho tão precária, a segurança dessa mulher, para garantir a segurança dela. Enquanto o processo corre, ele está solto. Então, existe a medida protetiva para isso, né? Se ela se sente ameaçada, primeiro que a gente já falou, se ela se sentir ameaçada, quando ela pedir a protetiva e ele é afastado dela, ou seja, ele não vai poder chegar a 500 metros ou a 1 quilômetro, não pode entrar em contato com ela por nenhuma forma de comunicação. Agora, se ele burlar essa medida, a pena dele ficou mais alta, vai a partir de 2 a 5 anos de prisão, né? E é reclusão, ou seja, ele vai realmente ser recolhido. Se ele preso ainda assim continuar de alguma forma causando ameaça, ele pode ser mudado de unidade da federação e para outro estado para não ameaçá-la mais. Então, a lei também pensou nesse aspecto de dar mais segurança para as mulheres. É porque muito acontece assim, a medida protetiva está lei, é garantida por lei, mas parece que eles ignoram. Parece não, né? Eles ignoram, eles não respeitam e vão atrás e pegam a mulher de surpresa. Então, a gente precisa garantir essa segurança dela. Eu acho, Mônica, que uma das grandes mudanças boas foi porque antes, isso já faz um tempo que mudou, tá? Quando descumprir a medida protetiva, tinha que ser pego em flagrante. Exato. Isso não, agora não precisa mais. Agora não precisa mais disso. Não. Ela vai denunciar que ele descumpriu a medida. Automaticamente, a palavra da mulher cresceu de valor muito nesse sentido. Então, hoje, gente, esse descumprimento de medida protetiva, ela já causa prisão, mesmo que a polícia não chegue e pegue ele em flagrante, não tem problema. E hoje também, veja, não é mais meses que ele vai ficar preso, ele fica preso no mínimo 2 anos ali. Só pelo descumprimento. Só pelo descumprimento. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito. É óbvio que a gente sabe que o fator fundamental não é só esse, mas eu acho que ele reforça. Eu diria para você o seguinte, Mônica, é uma fala do Estado brasileiro dizendo, não aceitaremos violência contra as mulheres. É isso que eu acho que é a expressão dessa lei. E isso é muito importante, em conjunto com outras leis que foram editadas esse ano também. Eu quis muito trazer essa conversa e a Neiva Flávia, né, gentilmente veio trazer para que nós tenhamos esse conhecimento, para a gente saiba o que está mudando e a gente precisa cobrar também, né, Neiva? Está ali, mas a gente também precisa cobrar. E claro que nós vamos voltar a conversar mais sobre isso. Então, compartilhe essa entrevista que estará lá no nosso canal do YouTube, o vídeo separadinho para que você possa, né, compartilhar aí com seus colegas de trabalho, com a família, com os amigos, porque é informação de qualidade, é informação com muita responsabilidade, tá? Neiva, obrigada, tá? Eu que te agradeço. Esse serviço que você presta salva vidas, Mônica. Muito obrigada. Muito mais do que faz qualquer político, qualquer governo, faz você divulgando informação. Meu Deus, obrigada. Acolho, viu? Neiva Flávia, professora de Direito da UFO, ela vai junto comigo, depois ela vai acompanhar uma conversa muito boa que a gente vai falar sobre os hábitos de vida que ajudam na prevenção do câncer de mama. Até já.